Bom dia, amigos. 16 de junho de 2025, uma segunda-feira, mais uma semana de trabalho que começa. São 4 horas da manhã aqui no Rio de Janeiro, horário de Brasília, 10 horas da manhã na Ucrânia, e a defesa aérea ucraniana bateu 84 dos 138 drones do tipo Shahed. Outros 41 foram interceptados por meios de guerra eletrônica. Mas tivemos também mísseis de cruzeiros, como vocês verão quando eu contar as baixas. Antes das baixas, vamos às má notícias. Né? Má notícia. Eu já sabia. Quando o Zelensky mandou para os Estados Unidos aquela relação de armas que ele precisa, eu já sabia que o americano está do lado do russo, o americano quer que o Putin quer desde o início, que o americano pare de apoiar a Ucrânia. E conseguiu. O americano vai se afastar. Eu já sabia. Vamos ver as notícias, depois eu conto as baixas. Zelensky, naquela fala que ele tem toda noite com o povo dele, disse que os americanos nos pediram para não atacar a infraestrutura energética da Rússia. Logo depois, a Rússia lançou um ataque combinado às nossas instalações energéticas em Kremenchuk. Então, desde o início que eu estou dizendo que não se pode confiar nesses americanos. Eles são amigos do Vladimirzinho. E, finalmente, o Vladimir Putin, ou Vladimirzinho para os íntimos, conseguiu o que ele queria. Artigo de opinião do The Telegraph disse que Washington está encerrando a ajuda militar à Ucrânia. A equipe de Trump insiste que uma paz negociada agora é do melhor interesse dos Estados Unidos. A Europa agora precisa escolher: intervir, pagar pelas armas americanas ou financiar a própria indústria de armamentos da Ucrânia. Mas as promessas superam em muito a execução e o tempo está se esgotando. É o mesmo artigo do Aoi Matthews. Antes foi opinião do Noel e agora é o Máximo 25. Lutar contra a Rússia agora é problema da Europa. Os Estados Unidos estão prestes a deixar o palco. Segundo o The Telegraph, isso deixa a Ucrânia com 3 opções. A primeira é contar com a intervenção da Europa para fornecer as armas e equipamentos de que necessita. A segunda, proposta do início desse mês por Zelensky, era comprar armas fabricadas nos Estados Unidos de Washington com dinheiro europeu. E a terceira, fabricar as armas de que necessita em fábricas ucranianas financiadas com dinheiro de aliados europeus. Já a Astraia Intel, ela é desbocada, eu não posso falar o que ela falou, mas eu vou dizer parecido. A Ucrânia é forte o suficiente hoje para traçar um limite. Lutamos a guerra nos nossos termos, e se os americanos não estiverem a fim deles, pode se ferrar. Ela é desbocada, eu não consigo. Mas a Ucrânia não está parada, tá? O Estado-Maior das Forças Armadas da Ucrânia reivindica ataque à unidade de montagem de drones em Elabuga, região do Tartaristão, na Rússia. É aquele lugar bem distante, tá vendo? Aquela bombinha azulzinha que está no mapa. Muito bem. Dadas as más notícias, vamos às boas, né? Às baixas. Foram 1.200 soldados, 2 tanques, 7 blindados, apenas 18 peças de artilharia, 1 sistema antiaéreo, 95 UAVs, 9 mísseis de cruzeiro,
Míssil de cruzeiro é aquele que voa baixinho e igual um avião a jato. Então é fácil de abater com outros aviões ou até com helicópteros. E 79 veículos de transporte de logística. Vamos então ver a nossa galeria de membros. Os membros, como todos sabem, são os apoiadores do canal. Então vamos a eles. Canal Luiz Mergulhão. Um canal só é tão bom quanto as verdades que diz. Um dos locais de produção de UAVs de ataque foi atingido. Como parte da redução das capacidades do inimigo de produzir veículos aéreos não tripulados de ataque, em 15 de junho, unidades das Forças Especiais das Forças Armadas da Ucrânia, em cooperação com outros componentes das Forças de Defesa, atacaram uma importante instalação do complexo militar industrial do agressor russo. O alvo eram as instalações de produção de UAV de Yelabuga, República do Tartaristão, na Rússia. Essa instalação do complexo militar industrial dos ocupantes russos é usada para fabricar, testar e lançar veículos aéreos não tripulados de ataque em todo o território da Ucrânia, em particular em infraestruturas energéticas e civis. Foi confirmado que os meios de destruição atingiram a área-alvo. Os resultados estão sendo esclarecidos. As forças de defesa continuam a tomar todas as medidas para minar o potencial militar e econômico dos ocupantes russos e forçar a Federação Russa a interromper sua agressão armada contra a Ucrânia. Esperem que mais ainda temos por vir. Amigos, infelizmente, em 2025, é lucrativo ser terrorista. Houve um tempo, acho que vocês se lembram disso, em que o terror era punido, regimes caíram, criminosos de guerra enfrentaram tribunais e o Ocidente cumpriu sua promessa: nunca negociar com assassinos. Lembram disso? Quando havia sequestro nos Estados Unidos, sempre eles diziam isso: nunca negociar com terrorista. Não é? Mas esse tempo acabou. Desde 2014, a Rússia testou os limites do mundo e, em 2022, cruzou completamente todas as linhas vermelhas. Massacres, execuções, modernidades bombardeadas, decapitações filmadas. O mundo assistiu e praticamente não fez nada
como eu venho repetindo aqui há quase 3 anos. Em 2025, a Rússia continua a atacar hospitais, centros urbanos, parques infantis, porque sabe que não vai haver consequências. Pior, as potências ocidentais agora pressionam a Ucrânia a entregar terras ao invasor como uma espécie de compromisso de paz. A mesma Ucrânia que prometeram proteger. Não é apenas covardia, é cumplicidade. Porque comprar gás russo, deixar empresas ocidentais pagar impostos na Rússia e legitimar negociações com criminosos de guerra envia uma mensagem clara. O terror funciona. É por isso que em 2025 o terrorismo não é apenas tolerado, é recompensado diplomaticamente, economicamente, politicamente. Zelensky teve uma reunião com os militares, o Serviço de Segurança da Ucrânia e autoridades governamentais sob a proteção da infraestrutura contra ataques russos. Apesar de todas as promessas de Putin aos Estados Unidos e a outros países que buscam a paz, a Rússia continua a atacar instalações civis de energia na Ucrânia. Esse terror está se tornando cada vez mais insidioso. Não há sinais de que alguém em Moscou esteja se preparando para encerrar a guerra ou levar a diplomacia a sério. A Rússia está planejando novos ataques ao setor energético da Ucrânia. Ataques que podem ser menos visíveis para o mundo nesse momento, porque todos os olhos estão voltados para a situação no Oriente Médio. Os serviços de inteligência de nossos parceiros, dos parceiros da Ucrânia, têm os dados relevantes, informações específicas sobre a ameaça russa à infraestrutura de energia nuclear da Ucrânia foram repassadas pelo ministro da Energia da Ucrânia, à IEA, e ao senhor Witkoff. O ministro da Defesa da Ucrânia repassou informações ao seu homólogo americano. Zelensky recebeu um relatório sobre a mitigação das consequências do ataque na região de Poltava e estabeleceu tarefas para o ministro da Defesa, ministro da Energia e o comandante-em-chefe das Forças Armadas da Ucrânia. Discutir o desenvolvimento atual das capacidades de ataque russas e, consequentemente, definiram tarefas para fortalecer a defesa aérea da Ucrânia. Houve também relatórios do chefe do Serviço de Segurança da Ucrânia e do chefe do Estado-Maior. Os detalhes, logicamente, permanecem confidenciais, mas os resultados das discussões de hoje devem ter um impacto tangível na situação. Vejam que quadrinho interessante, né? Fontes russas. Pelo menos 6.431 oficiais russos foram eliminados na invasão russa da Ucrânia desde 24 de fevereiro de 2022. Atualização semanal. Mais 81 novos registros. Você vê aquele número 6431 grandão e um 81 pequenininho, justamente nessa última semana. O maior aumento se deve novamente a registro de arquivos. Fontes foram os obituários e sepulturas públicas russas. E aí, no quadrinho, você tem 3 tenentes-generais, 7 major-general, 901 outros, 106 coronéis, 294 tenentes-coronéis, 632 majores, 1.013 capitães, 1.627 segundo-tenentes, aliás, primeiro-tenentes, 1.319 segundo-tenentes e 529 aspirantes que o russo ou o ucraniano chamam de tenente júnior. Aí você vai me perguntar, por que aparece uma escadinha, né? Do número menor para o número maior? A hierarquia é uma pirâmide, né? Então a base
são os praças, cabos e soldados. Depois vem sargento. Depois vem tenente. Depois capitão. Depois major. Depois tenente-coronel e coronel. E, por fim, os generais. Por isso que general são poucos. Não se iluda que 3 ou 7, no caso 10 generais, fazem uma grande diferença, porque o general comanda exército, comanda uma área muito grande, né? Os coronéis comandam batalhões. Tenente-coronel, coronel comanda batalhão. Os capitães comandam companhias. E aí depois vem os tenentes, tanto o segundo como o primeiro tenente ou aspirante, comandam as pequenas frações de tropa, os pelotões, né? Um pelotão normalmente tem 3 esquadras, cada esquadra comandada por um sargento. Então as 3 esquadras formam um pelotão entre 30 e 50 homens. Então, é claro, o pelotão é aquele que está ali lutando na frente. E aí é por isso que morrem mais tenentes do que morrem generais, por exemplo. Muito bem feito esse quadrinho. Um dado que o quadrinho não diz, mas você que é inteligente já sacou, é que esses que tombaram eram os experientes, que estavam na guerra no início da invasão. Eram os melhores quadros militares que a Rússia tinha. Agora, o recompletamento se dá por gente sem experiência. Então, à medida que a guerra se prolonga, pessoas com pouca experiência vão substituindo os experientes caídos. Ontem o Zelensky dizia que mandou um pedido grande de armamento para os Estados Unidos e que está na mesa do presidente para assinar. Eu não acredito que o Zelensky acredite que ele deve conhecer o Trump muito melhor do que eu. Ele tem todo um gabinete de inteligência, um monte de assessores, eu sou sozinho. Então, se eu sozinho já cheguei à conclusão de que o Trump é um agente russo e não vai facilitar a vida da Ucrânia, que é a rendição da Ucrânia para dar de presente lá pro Vladimirzinho, tenho certeza de que o Zelensky sabe disso, né? Se eu sei, ele tem muito mais informação do que eu. Mas, essa história, diplomaticamente, ele tem que fazer esse papel até o momento de romper relações e rasgar aquele acordo de minerais que não vai servir de nada, né? Mas deixa pra lá. Os Estados Unidos não anunciaram nenhum pacote de ajuda militar para a Ucrânia em quase 5 meses, levando Kiev a buscar novas alternativas. Mas o tempo está se esgotando rapidamente à medida que tropas russas avançam lentamente na linha de frente oriental. Vocês lembram que o Zelensky, no início da invasão, em 2022, falou para o Biden que não precisava de carona, precisava de munição? É agora, com a Rússia mandando aquelas moedor de carne, aquele monte de levas de suicidas russos, ele precisa de munição para fazer frente a isso. Cada vez que acaba a munição e o pobre do ucraniano é obrigado a se render porque acabou a munição, eles são covardemente executados. Essa é a maneira de operar do russo. O russo é um criminoso. A Rússia é um país dirigido por uma máfia criminosa, uma máfia que inclusive tem nos Estados Unidos, tem grande parte do mundo ocidental espalhada por aí, é uma máfia perigosíssima. Então, um país dirigido por mafiosos é um país mafioso. Deixa eu tirar minha cara da frente. Eu achei essa gravura muito bonita. É lá da Olena Rorosa, né? Volta e meia
A Olena Rorosa é uma artista e volta e meia eu coloco coisas dela aqui. E ela publicou essa gravura no Twitter dela, no X. E eu achei muito interessante. As letras mostram a cultura da Ucrânia, né? O tártaro bigodudo ou a moça com flores na cabeça. Eles têm roupas muito floridas, muito bordadas. É fácil, tem muito no YouTube da Ucrânia antes da guerra. É muito bonito de se ver. E os campos com girassóis. A Rússia, se não é o maior, é um dos maiores produtores de óleo de girassol. Então eu achei bonito essa gravura e quis compartilhar ela com vocês. As notícias praticamente são todas do Oriente Médio, né? Quase você não vê notícia da Ucrânia. É como se Israel fosse um cidadão de primeira classe e ucraniano de segunda ou terceira. Então, a Ucrânia deixou de ser notícia. O importante é Israel. Até os mísseis e sistemas de defesa que iam para Israel foram rapidamente desviados iam para a Ucrânia, foram rapidamente desviados para Israel. Como se o povo israelense fosse mais importante do que as mulheres, crianças e idosos que toda noite são assassinados na Ucrânia. É a hipocrisia do mundo achar que um cidadão vale mais do que o outro. Afinal, somos todos iguais e todos voltaremos para o pó um dia. Olha o artesanato russo. Um lançador múltiplo de foguete improvisado de 107 milímetros no estilo norte-coreano, montado em uma van descartável UAZ Bucanca, da era soviética. Caramba, tá faltando viatura nova e os caras estão buscando coisa em ferro velho ou museu. Vou te contar, olha só. Isso aqui são russos treinando para invadir a margem direita do rio Dnipro, tá vendo? Então, eles estão... Tá vendo? Olha lá, abalroou a lancha do outro, virou. Caramba, um virou o barco do outro. Eles estão treinando, mas do jeito que eles estão, não vão conseguir invadir nada. Acho que não vão conseguir nem atravessar o rio, porque parece aquele brinquedo de parque de diversão, bate-bate, né? Um bote batendo no outro. Vou te contar, russo ainda tem gente achando que eles estão ganhando a guerra. Você sabe onde é Lviv, né? Você sabe onde é que é Lviv. Lviv é aquela cidade mais oriental, aquela cidade mais a oeste da Ucrânia, quase fronteira com a Polônia. Aliás, é a cidade onde a estrada de ferro faz a entrada dos viajantes que vêm de fora, né? Fazem alfândega, etc. Todo o controle alfandegário de quem vem pelas estradas de ferro, né? Pelo trem, é feita em Lviv. E apesar da guerra e de vez em quando ser bombardeada, como todas as cidades ucranianas, você vê que ela está muito bem, obrigado. O povo continua fazendo o seu dia a dia. Quem trabalha vai para o trabalho, quem vai às compras vai às compras. Tá vendo? Os barzinhos estão sempre cheios de gente, às vezes turista. É uma cidade que recebe muito turista, justamente porque ela está mais longe da linha de frente, né? Agora, apesar de estar longe da linha de frente, isso não impede que de vez em quando seja atacada por drones e mísseis da Rússia. Mas
Eu gosto de mostrar para você ver como é bela a Ucrânia e como a vida continua, apesar de 3 anos de guerra, uma guerra maldita. Amigos, já foi o tempo em que o americano protegia cidadãos e empresas americanas no mundo inteiro. Aliás, quando a Ucrânia assinou aquele acordo de minerais, muita gente pensou que isso seria uma ajuda, uma proteção, uma segurança para a Ucrânia, porque viriam empreiteiras e trabalhadores americanos e os Estados Unidos iria zelar por sua segurança. Mas os Estados Unidos mudou. Olha só, em recente e intenso ataque aéreo russo em Kiev, capital da Ucrânia, danificou gravemente um prédio usado pela Boeing, segundo o Financial Times. A Boeing é uma das empresas americanas mais importantes presentes na Ucrânia, com operações amplamente focadas em engenharia e suporte técnico. Então, não sei se algum americano foi ferido, mas a Boeing é uma grande empresa americana, importante empresa americana, e foi bombardeada. O que é que o amigo do Vladimirzinho vai fazer? Vai fazer nada, ele vai, como disse o pessoal lá daquela desfile ridículo, aquela parada sem sentido. Uns dizem que era para comemorar o aniversário dele, outros que era o dia da bandeira, mas no cartaz botaram uns negócios na base que parecia bandeira da Rússia misturado com bandeira americana. Ficou feio, né? Ficou feio. Enfim, vamos ver. Eu até perdi o fio da meada. Mas quando saíram as matérias sobre tal desfile, não sei o quê, a imprensa americana dizia que a preocupação do amigo do Vladimirzinho é apenas posar para fotos no Salão Oval ou jogar golfe. Portanto, não vai se importar com a Boeing sendo bombardeada na Ucrânia. Conheça o Blyat Barny 2025, o mais novo tanque tartaruga da Rússia. Totalmente atualizado, mas imediatamente alvo de drones ucranianos da 28ª Brigada Mecanizada. Não posso mostrar a explosão não, porque o YouTube não gosta. E para não dizerem que eu não falei depois, tá aí. 2 drones FPV atingiram um carro civil, um carro normal de um cidadão que passeava, apesar dele estar com uniforme militar, é um cidadão. O motorista sobreviveu, felizmente, e o carro vai ser reparado, né? Conserta-se o buraco no teto, troca o para-brisa, mas é isso aí. Drones ficam perseguindo automóveis, pessoas. Ai, ai. E assim, chegamos ao final de mais esta edição. Espero sinceramente que você tenha gostado daquilo que separamos como notícias. Eu não posso ficar triste e nem com a moral baixa, porque eu acabo transmitindo isso para vocês, meus amigos. E hoje é segunda-feira, começo de uma semana de trabalho para muita gente. Precisamos estar animados. As notícias. Notícia de guerra nunca é boa. Não podemos deixar
eu procuro selecionar, vocês já notaram, né? Eu sei que todo dia tem bombardeios, e eu sei que outros canais ficam mostrando a destruição na Ucrânia de prédios civis. Eu preciso mostrar isso todo dia, vocês já sabem. E isso todo dia, acaba refletindo no ânimo, na moral de todo mundo. Então, é uma coisa que é dentro do normal, do cotidiano. Eu não preciso mais mostrar. Eu tento buscar coisas positivas. Conheço uma firma americana, há muitos anos atrás, anos 80, um amigo meu foi trabalhar lá e me contou como é que o americano procedia naquele tempo. Já mudou muito, não é mais nada assim. Eles tinham um aparelhinho chamado de biorritmo. Você colocava ali a data do seu nascimento e aí todo dia o aparelhinho dizia quando você estava normal ou quando você estava com o biorritmo baixo. Aparecia uma tarja amarela no aparelho. Era um aparelho de plástico azul, até bonito. Coisa de americano. E nessa empresa americana, todo dia que o biorritmo estava amarelo, ninguém podia participar de reuniões importantes ou fechar contratos. Adiava, postergava os contratos para um dia onde o biorritmo... Para você ver como é que eles levavam a sério. Levavam tanto a sério que quando identificava na equipe de vendas, não sei como é hoje nos Estados Unidos, mas naquele tempo, nos anos 80, para chegar à presidência de uma empresa, né, hoje chama CEO, né, CEO, tinha que ser da equipe de vendas. Da equipe administrativa, dificilmente alguém chegava à presidência. Tinha que ser da equipe de vendas. O americano sempre deu muita ênfase. Desde criança, sai criança vendendo jornal de porta em porta. Eles estimulam muito isso. E a empresa, através de uma série de mecanismos, descobria quem era o funcionário negativista e demitia sumariamente. Não queria nos seus quadros ninguém negativista. Por quê? Porque o cara negativista chegava de manhã e começava a botar para fora aquele monte de coisa negativa, de repente ele se aliviava e ficava bem, enquanto que todo o resto dos vendedores ficavam maus por terem assimilado a carga negativa daquele indivíduo. Então, não sei se isso é o certo ou se é o errado, mas é a minha maneira de ser. Eu procuro poupar vocês de coisas muito ruins. Agora, temos que ter em mente a realidade. Faz 5 meses que os Estados Unidos não fornecem armas e munições para a Ucrânia. Desde que o maluco lá da Casa Branca assumiu, fechou. E a Ucrânia tem buscado munição e armas nos seus parceiros, né? A Alemanha com Iris-T, etc. Mas não é o suficiente para fazer frente à indústria, à economia de guerra russa. Enfim, vamos ver rapidamente os membros que fizeram comentário no dia de ontem. Então, eu agora divido os membros dos demais amigos. Então, primeiro a gente vê os membros, que são pouquinhos. E em seguida eu faço as minhas despedidas e a gente mostra os demais amigos. Muito bem. Muita gente não, desculpa, 2 ou 3. Sempre tem alguém que não é assíduo do canal. Eu sempre falo muito, eu prestigio aquele que é assíduo. É uma questão de justiça. Eu tenho que retribuir aquele que todo dia me prestigia.
E há uma diferença sensível, eu vejo pelos comentários. Aqueles que são assíduos do canal, não vou nem dizer o nome, porque senão eu vou acabar... São assíduos no canal, tem uma média de 300 a 400. Todo santo dia são os mesmos, já sei da onde. E eu tenho que prestigiar esses que me prestigiam. E eu, pelos comentários, rapidamente você descobre quem é assíduo, porque já sabe das coisas, já tem um conhecimento muito maior do que aquele turista que aparece, não conhecia o canal, vem visitar, etc. E ainda tem mais perguntas do que respostas. E desses que tem mais perguntas do que respostas, infalivelmente, eu já até rio quando vejo, não é Rio de Janeiro não, é Rio de dar risada mesmo. Eu até rio, Rio de Janeiro, gosto de você. Porque ele vem logo implicando com a galeria de membros. Por que você não bota no final? E para que essa chatice no início? Gente, primeiro que é uma exigência do YouTube. O YouTube, quando você cria o clube de membros, ele diz que você tem que divulgar quem são os membros. Eu divulgo. Fiz uma arte muito bonita, gosto muito dela. Gosto daquela musiquinha, aquela musiquinha me relaxa, né? E, afinal, é o que eu digo para os novatos, os membros são pagantes. Eles pagaram para estar ali, né? O membro, o apoiador do canal, paga todo mês. É uma quantia simbólica, bobagem, mas paga. Então, ele tem muito mais direito do que todo mundo de estar ali. Puxa, deixa o membro em paz. Eu tenho certeza de que os membros gostam de ver os seus nomes naqueles, por enquanto, 12. Enguiçou em 12, hein? Enguiçou em 12. Acho que vocês estão com medo do número 13, por isso não tem entrado, parou em 100 membros, né? Não tem entrado mais membro, porque quando encher a cartela de 12, a gente vai entrar na cartela de 13 e ninguém quer fazer parte dela. Eu acho que é isso. Mas vamos ver a galeria de abraços. A galeria de abraços eu tenho que explicar porque tem muita gente nova passando pelo canal e são todos bem-vindos, hein? Aqui a gente não discrimina. Tem petista que chama o outro de bozo, tem bolsonarista que chama o petista de sei lá de quê. Então, não misturo política, não gosto de política e de político, tá? Isso é uma coisa que vem da minha formação. Então, nunca gostei de política e de político, não entendo, não quero entender. Então, portanto, estão todos bem-vindos desde que se comportem educadamente. De vez em quando um cara é grosso, eu vou lá e deleto. Eu tenho o poder, eu tenho a caneta. Então, como é que é feita a galeria de abraços? Todo aquele que até às 18 horas do dia anterior, quer dizer, a galeria de abraços são aqueles que fizeram comentário ontem. Até às 18 horas eu vou anotando num bloco de notas a cidade. Se você não disser qual é a cidade, só me dá bom dia, boa tarde, boa noite, como vai, não sei o quê, não tomo conhecimento, passo adiante. Quando você diz a sua cidade, aí eu anoto seu nome, a cidade, o país, não sei o quê. Tem gente da Croácia, tem gente de Liege, na Bélgica, tem gente de Antuérpia, na Bélgica, tem gente do Ducado de Luxemburgo, não tem ninguém do Principado de Mônaco. Se tem, não se acusou. Mas eu sou sempre atento, Ilha de Funchal, né? Funchal na Ilha da Madeira, eu sou sempre atento a lugares diferentes, eu gosto disso. Quando eu era radioamador, gostava de colecionar, falar com todos os países, então agora não sou mais radioamador, mas coleciono na galeria de abraços. Portanto, é simples, você quer aparecer, só me dizer de que cidade você é, eu anoto e veremos a seguir. E eu mando... Gente, falei demais, enchi linguiça e até amanhã, se Deus quiser.